Boa noite. Continua o braço de ferro entre os estudantes e as universidades privadas por causa do aumento do preço das propinas, que poderá condicionar a reconfirmação das matrículas nas universidades, caso não se resolva o problema. Joaquim Caiombo, presidente da Associação dos Estudantes das Universidades Privadas, afirma que a culpa deste período de crise é do Ministério do Ensino Superior por falta de uma legislação para regular a cobrança de propinas. A negociação entre os representantes das universidades privadas, dos estudantes universitários e o Ministério do Ensino Superior já vem desde 2018. Mas no ano passado houve propostas concretas sobre as propinas. A nossa proposta que consta no documento, ainda é um draft, ainda não está aprovado, um draft. A nossa proposta é que fosse entre a propina mínima seria correspondente ao salário mínimo do país, não é? Essa é a proposta que nós fazemos, e a propina máxima, digamos, o teto máximo, se fosse 2 salários mínimos. A aproximar-se às matrículas para o ano acadêmico, algumas universidades já anunciaram a subida das propinas e os estudantes responderam com manifestações. Face à situação, a Associação das Universidades Privadas de Angola atira as culpas ao Ministério do Ensino Superior. Porque nós tivemos, desde o mês de setembro, quando começamos a negociar, setembro, houve várias reuniões, etc. Mas no dia 30 de dezembro, né, nós fizemos uma pergunta ao secretário de Estado sobre como estava esse assunto. E disseram-nos que o assunto já tinha passado no Conselho de Ministros, estava na mesa da senhora ministra, e que provavelmente este mês de janeiro, portanto, se exararia, a norma, não é? O regulamento. E ontem nos levamos à surpresa que o assunto não está resolvido. Mas a Associação dos Estudantes das Universidades Privadas de Angola não concorda. Atira as culpas às próprias universidades privadas. Neste exato momento, nós, enquanto estudantes universitários, apelamos que as universidades recuem nesse posicionamento, esperando, portanto, esse decreto que está sobre a mesa da Assembleia do Conselho de Ministros. Contactamos também o Ministério do Ensino Superior ainda hoje. O que nos disseram é que é irregular essa tendência de subida das propinas por parte das instituições. A Associação dos Estudantes das Universidades Privadas de Angola solicita a intervenção do Presidente da República para uma solução pacífica. Estamos também a escrever nessa altura para o Presidente da República, ele que é também o titular do Poder Executivo, e o próprio decreto diz que com a anuência, não é, do Presidente da República, toda a alteração. Então precisamos que o Presidente também intervenha. Vamos dialogar para ver então um meio termo na resolução desse problema. Caso não, obviamente a nossa posição é que o ano letivo 2020, nenhum estudante confirma a matrícula, nenhum estudante vai para a escola, e vamos então entrar em reflexão séria de que tipo de ensino nós temos, que tipo de qualidade e de jovem pretendemos no país e até que ponto o estudante universitário em Angola é respeitado e tem a sua posição, e qual é a posição do governo, do Estado, mediante o que estamos a viver. As duas associações aguardam pelo pronunciamento do Ministério do Ensino Superior. E para comentar sobre este assunto, é meu convidado Raimundo Santa Rosa, chefe do Departamento de Preços e Subsídios do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado. Boa noite e obrigada por ter vindo. Começo por lhe perguntar se as universidades têm legitimidade para subir os preços das propinas em quase 100%. Não, boa noite, obrigado. Obviamente, a resposta é o aumento dos preços das propinas deve ser justificado através de uma base legal e com cálculos bem determinados. O Ministério das Finanças tomou conhecimento desta crise que está a se passar no ensino superior privado, sobretudo, e também a do ensino
particular. Isto está a gerar uma tensão entre os encarregados de educação, os estudantes e as instituições. E dar a conhecer que existem procedimentos legais próprios para que as instituições de ensino superior alterem os preços. Para situar, os preços dos serviços de ensino fazem parte do regime de preços vigiado. Isso está estipulado no número 1, 2 e 3 do artigo 99 da Lei nº 17/16 de 7 de outubro. Esta lei é a lei de bases do ensino e educação em Angola. Esse artigo estabelece que os preços dos serviços de ensino fazem parte do regime de preços vigiados. Isso inclui propinas e todos os emolumentos que as instituições de ensino cobrem, quer sejam elas do ensino superior ou abaixo. Ou seja, essas cobranças são ilegais. Antes, vale se situar o que é o regime de preços vigiado. O Estado angolano, para a proteção do consumidor e para garantir que certos produtos e serviços cheguem ao consumidor, como o caso da educação, a energia também é um deles, esses bens e serviços sejam protegidos. E para esses serviços enquadrou no regime de preços vigiados. Por que o regime de preços vigiados? Porque entende-se que no contexto atual eles são oferecidos num mercado que não é ainda 100% competitivo. Porque se estivéssemos num contexto ideal em que existisse concorrência perfeita, não havia necessidade de regular preços, porque o próprio mercado iria satisfazer a procura destes serviços. Então, qualquer instituição que estabelecesse um preço que estivesse muito acima daquilo que os encarregados pudessem pagar, arriscaria a sua falência. Mas então as pessoas querem de facto ter uma informação clara sobre o assunto, querem saber se de facto as universidades têm legitimidade ou não de fazer essas cobranças, algumas até a 100%. É legítimo ou não fazer? Os aumentos que está a se promulgar ali, e ouvimos aumentos de 100%, como disse, obviamente não são legítimos. O que o Ministério das Finanças aconselha é que as instituições de ensino superior que pretendam alterar os seus preços devem seguir os trâmites que estão estabelecidos na lei. Há pouco tempo falava-me que são necessários cálculos. De que cálculos se refere exatamente? A estimativa daquilo que seria o preço justo a ser cobrado pelo serviço de ensino é feita a partir da estrutura de custos que a instituição de ensino superior suporta. Vejamos que hoje em dia uma instituição cobre a propina de 30 mil kwanzas. Quer dizer que no decurso de 2019 essa propina de alguma forma suportou os custos dessa instituição. Reconhece-se que houve alterações estruturais das variáveis macroeconômicas e algumas microeconômicas que contribuem para a formação desse preço. No próximo ciclo econômico, para ajustar os preços dessa instituição à nova realidade, obviamente o aumento de 100% é muito duvidoso que seja justo, porque algumas comparações, a inflação do período não foi nessa magnitude, alguns aumentos dos preços não foram tão generalizados, então o que se faz, na verdade, é um cálculo minucioso da estrutura de custo que a universidade suporta, como, por exemplo, os salários dos professores, rendas, aluguéis que paga e outros custos dos serviços que a instituição presta para chegar àquilo que seria o valor justo da propina. Ou seja, de forma real. O Instituto que representa recebeu alguma solicitação das universidades ou colégios para poderem aumentar o valor das propinas? Chegou alguma coisa até vocês? Até aqui chegou a nossa mesa e estamos a tratar as solicitações para alteração de preços que proveio da Associação de Escolas do Ensino Particular até o ensino médio. Até nenhuma instituição de ensino superior remeteu essas propostas de alteração de preços. E qual é o tratamento que estão a dar ao caso? Para o ensino privado até o ensino médio, já demos uma resposta. Algumas dessas propostas chegaram incompletas, não
anexaram à estrutura de custo, apenas informaram a alteração de preços, o que não é o que a lei diz. Não pode só apenas notificar que vai alterar os preços, tem que justificar, fundamentar que custos é que suportava e que custos suporta agora que justificam esse aumento. Foi dada essa notificação à ANEP e eles estão a retificar os documentos que haviam remetido para voltar a remeter. Acredito que eles possam remeter até o final dessa semana. Isso vai e até o final do mês podemos sim. Também a apresentação, por exemplo, das faturas ou rendimentos anuais das instituições de ensino? Exatamente. Nós exigimos será um trabalho um pouco moroso, não é? A equipa isso é um trabalho de especialista, é como a auditoria. Assim parece ser muito moroso, mas temos técnicos especializados e que essa apresentação é feita de forma rápida, porque existem planilhas, modelos, métodos e metodologia eficaz para dar uma resposta rápida. O que se aconselha é que essas instituições, antes de alterar os preços, devem apresentar as propostas para a alteração dos preços, acompanhadas da respectiva estrutura de custo, para ser analisada e dali aferir se realmente esse aumento é justo. Só para dar aqui um exemplo. Tivemos um caso, o ano passado, de uma instituição de ensino que propôs alterar os seus preços. A proposta inicial indicava a alteração dos preços na magnitude de 50%, mas depois nós fomos fazer os cálculos e vimos que o preço que a instituição já estava a praticar já dava margem para a cobertura dos seus custos e algum lucro. E o aumento de preço que foi autorizado foi na escala de 5% a 10% apenas. Estamos a falar das propinas, mas há também a questão dos emolumentos. As universidades também podem alterar a seu belo prazer ou há normas a seguir? Todos os serviços de ensino, propinas e emolumentos, estão sujeitos ao regime de preços vigiados. Então, a sua alteração carece da prévia autorização da autoridade de preços, que é o Ministério das Finanças. Então, as universidades privadas ou outras instituições de ensino superior, ao remeter as propostas, não devem apenas remeter a proposta de alteração de propinas, mas também de todos os emolumentos que cobram. E a estrutura de custos deve fundamentar toda essa alteração. Neste caso, como ouvíamos na matéria há pouco tempo, acha que a culpa é mesmo do Ministério do Ensino Superior? Bem, nós estamos a falar de variáveis de mercado que alteram constantemente. O que eu diria é que pode haver alguma falta de informação, não é? E a responsabilidade última é das instituições que prestam o serviço. As instituições que prestam o serviço é que devem remeter as propostas de alteração dos preços ao Ministério do Ensino Superior, pode ser com conhecimento ao Ministério das Finanças, que deve avaliar. Aqui um outro assunto que pode ser trazido à tona, que é a questão da regulamentação. Mas não se prenda aqui. As bases legais que temos agora são suficientes para resolver o problema das propinas atuais. Se uma universidade já cobra 30 mil kwanzas hoje, ela alterar para 40 ou 50, deve apresentar a história de custo que justifique essa alteração. Pura e simplesmente assim. Agora, é normal essa disparidade, por exemplo, de valor das propinas em relação aos cursos? Posso dar-lhe o exemplo do curso de medicina, ser um valor numa universidade, ser cobrado um outro valor numa universidade diferente. Não poderia haver uma uniformização dos preços? Bem, esse é um assunto de real interesse. Aqui prendem-se duas questões. Primeiro, a uniformização é bem requerida porque traria alguma estabilidade no mercado, mas pode ser, de alguma forma, perigosa para a qualidade do ensino. Reconhece-se que nem todas as instituições de ensino superior estão em condições de oferecer a mesma qualidade de serviços. Estamos a falar de condições em termos de laboratórios, nível de formação dos professores e experiência, e até mesmo o reconhecimento que essas universidades têm no mercado da qualidade dos quadros à saída. Então, todos esses fatores contribuem com que o custo
para a entrega do seu serviço seja diferente em relação a outras instituições. Então, nós podemos falar de uma banda de variação dos preços entre mínimo e máximo, mas é muito difícil termos um único preço para todas as universidades. Senhora Raimundo Santa Rosa, foi um prazer tê-lo aqui. Boa noite, até uma próxima oportunidade. Tá bom. Obrigado. Na Universidade Privada de Angola, dezenas de estudantes prometeram fazer esta noite uma vigília. No local está o jornalista Kinavide Barbosa. Kinavide, boa noite. Qual é o cenário por aí? Conta-nos tudo. Boa noite a todos. Tatiana, o cenário é este. O pátio da instituição está vazio, por enquanto, segundo dizem os estudantes. Nós, quando cá chegamos por volta das 19h40, encontramos meia dúzia de estudantes e perguntamos se estariam dispostos a levar avante a intenção da greve. Eles disseram que sim. Os estudantes dispersaram-se depois que o Fala Angola passou, por volta das 18h40, e disseram-nos que foram apenas fazer a última refeição do dia, no caso o jantar, aqui num dos supermercados próximos, no caso o Quero, e que depois regressariam para se concentrarem aqui no pátio da instituição e concretizarem então esta, que ainda é uma intenção de realizar então esta vigília. Portanto, esta é a informação que temos para trazer, não há muito o que contar por enquanto. Nós vamos nos manter aqui para vermos se até ao longo do jornal ou antes do fecho do jornal podemos ter aqui alguma movimentação de estudantes. Kinavide, a informação ficou. Boa noite. As autoridades britânicas garantem que todo o capital ilicitamente transferido por angolanos para o Reino Unido pode ser congelado ou arrestado a favor do Estado angolano. Esta revelação foi feita pela embaixadora britânica em Angola, em entrevista à TV Zimbo. Mas, segundo a diplomata do Reino da Rainha Isabel II, é necessário a assinatura de acordos de cooperação entre os dois governos. O Reino Unido pode acionar a qualquer momento o congelamento ou o arresto de contas de angolanos que tenham capitais ilícitos escondidos naquele país europeu formado por 4 Estados: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Há vários anos que Londres, a capital do Reino Unido, é destino de grandes fortunas ilícitas que saem de Angola, mas são fortunas fáceis de identificar e congelar por causa do sistema de compliance e da alta segurança bancária, que são únicos no mundo, segundo a representante britânica no nosso país. Nós temos no nosso sistema bancário, um processo para identificar, por exemplo, as transações que são não normais. Nós temos algumas indicadoras que é uma transação, que é uma pergunta, por exemplo, não é normal. E nesse método, nesse aspecto, nós podemos então começar a interrogar as informações para identificar se é boa ou não. Para congelar ou arrestar a riqueza ilícita que alguns angolanos acumularam no Reino Unido, basta apenas a assinatura de acordos no domínio jurídico. As autoridades britânicas têm todo o interesse em cooperar e ajudar Angola a reaver essas fortunas saqueadas dos cofres do Estado. Nesse momento, felizmente, isso não acontece, mas é possível. Então, nós pensamos e nós falamos muito sobre como nós vamos trabalhar em conjunto se é necessário abordar esses assuntos. Nesse momento, nós não temos acordos sobre isso, mas é um aspecto para o futuro. Existe essa possibilidade? Londres estaria disposto a colaborar com Angola? Nós estamos já disposto para colaborar, mas é necessário criar as condições para colaborar, especialmente no ponto de vista jurídico. Foram as autoridades britânicas que detetaram em 2017 a transferência ilícita de $500 milhões do BNA para uma conta privada em Londres.
Zeno dos Santos e Walter Filipe estão a ser julgados na sequência da investigação que resultou daquela descoberta. O antigo ministro das Finanças, Archer Mangueira, disse hoje em tribunal que se fosse governador do Banco Nacional de Angola não faria a alegada transferência dos 500 milhões de dólares para o exterior do país. Archer Mangueira argumentou que não há provas de que tenha sido o ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, a ordenar a referida transferência. O atual governador da província do Namibe fez estas declarações no reinício do julgamento em que está envolvido o filho do antigo presidente da República. Archer Mangueira foi a pessoa indicada na altura por José Eduardo dos Santos para liderar a delegação angolana nas negociações com o suposto sindicato bancário. O ex-ministro das Finanças declara que sempre desconfiou das verdadeiras intenções dos promotores do financiamento de 30 mil milhões de dólares e que, se fosse governador do Banco Nacional de Angola, não faria a transferência dos 500 milhões. Para o governador do Namibe, as empresas que estavam à frente do processo não eram credíveis e por isso pediu cautela ao então presidente da República. O declarante diz ainda que se tratava de uma operação esquisita e que, do ponto de vista técnico, não era perceptível no sistema financeiro internacional. Archer Mangueira confirma ainda que chegou a elaborar um memorando onde aconselhava o então titular do Poder Executivo a não embarcar na referida operação. Ao que consta, José Eduardo dos Santos terá partilhado do ceticismo do seu ministro das Finanças, a quem aconselhou a contratação de bons advogados. Mas o antigo ministro conta que a partir deste momento deixou de fazer parte do processo. Archer Mangueira prefere não falar em afastamento, mas desabafa que foi através de terceiros que ficou a saber da indicação de Walter Filipe, então governador do BNA, para o seu lugar. O declarante deixa claro que nem sequer chegou a fazer parte das negociações entre o Estado angolano e o suposto sindicato bancário, que acredita nunca ter existido. O governador do Namibe declara que ficou ainda mais preocupado quando ouviu falar da transferência dos 500 milhões de dólares. Para Archer Mangueira, é pouco provável que tenha sido o ex-presidente da República a ordenar a referida operação. O declarante diz não haver um despacho presidencial que confirma este facto. O antigo titular da pasta das Finanças recorda que só depois da tomada de posse do novo presidente da República é que voltou a ter contacto com o processo. Archer Mangueira conta que na altura foi indigitado por João Lourenço para chefiar a delegação angolana, agora na difícil missão de recuperar os 500 milhões de dólares transferidos para o Reino Unido. Em Londres, o declarante diz ter confirmado o que já desconfiava. As empresas promotoras do financiamento não eram certificadas e nem sequer estavam registadas pela entidade que supervisiona aquela praça financeira. Archer Mangueira vai mais longe e revela que as referidas empresas não tinham instalações físicas e que foram criadas na véspera da operação de financiamento. O atual governador da província do Namibe diz que foi ao Reino Unido com a missão de reavaliar o financiamento, mas depois do que viu e ouviu em Londres, não pensou duas vezes e no regresso a Luanda propôs ao presidente da República o cancelamento da operação. A sessão desta terça-feira fica também marcada pela troca de palavras entre Archer Mangueira e Walter Filipe. Durante a audiência, o réu e o declarante trocaram acusações e apresentaram relatos contraditórios em relação a determinados momentos do processo. O interrogatório ao ex-ministro das Finanças marca assim o reinício do julgamento do caso dos 500 milhões, depois da interrupção registada por causa da quadra festiva. O julgamento continua nesta quarta-feira com a audição de mais declarantes e o próximo poderá ser José de Lima Massano. O atual governador do Banco Nacional de Angola é visto como peça fundamental para o esclarecimento do caso dos 500 milhões. Recordo que Massano substituiu Walter Filipe na liderança do BNA e já viu o seu antecessor a acusá-lo de ter mentido à Procuradoria-Geral da República quando foi interrogado sobre esta operação. Com imagens de Diacana António Nuno Agnello, a TV Zimbo, no Palácio da Justiça.
Carlos Guardado, administrador municipal de Benguela, detido no passado sábado, vai ficar em prisão preventiva. Esta é a medida de coação determinada pelo Ministério Público. Acusado de vários crimes, Carlos Guardado foi ouvido ontem pela PGR. O jornalista Salesiano Pereira está em direto com outras informações. Salesiano, boa noite. Boa noite, Tatiana. Por acaso, a Carlos Alberto Guardado lhe foi aplicada a medida de prisão preventiva, algo que ficou-se a saber no princípio desta noite. É meu convidado, o jurista José Ramon. Jurista, muito boa noite. Esta é a medida mais gravosa que se pode dar. Certamente, nós confirmamos isso hoje sensivelmente às 17 horas, depois de quase 2 dias de interrogatório. Então confirmou-se que o digno magistrado do Ministério Público que conduziu o primeiro interrogatório do então administrador municipal de Benguela aplicou lamentavelmente a medida de coação mais gravosa nos termos da lei das medidas cautelares em processo penal. Ou seja, o artigo 16 deste mesmo preceituado traz a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva. Nós não vamos colocar o mérito ou demérito das razões que motivaram o digno magistrado do Ministério Público a aplicar esta medida mais gravosa, mas certo é que existem naturalmente requisitos devidamente fundamentados a nível da aplicação dessa medida, normalmente como o perigo de fuga, a obstrução do andamento normal do processo, a perturbação da própria produção da prova, como elementos fundamentais para a aplicação desta medida de coação mais gravosas. Como dizia, nós em momento algum vamos entrar no mérito desta questão, porque não conhecemos totalmente o processo, mas aquilo que nós conhecemos em volta dos pronunciamentos que têm estado a se trazer a público é que os indícios que motivaram a aplicação dessa medida só o Ministério Público há de conhecer, e esse foi o entendimento do Ministério Público. Não obstante a esta situação, naturalmente a mesma lei das medidas cautelares que traz essa medida de coação traz também as garantias da defesa, e naturalmente a defesa terá aqui um espaço para poder naturalmente fazer recurso ao artigo 23, requerendo ao juiz de turno para fazer a manutenção da medida de coação aplicada pelo digno magistrado do Ministério Público, quer a manutenção ou a própria substituição desta medida que foi aplicada. Portanto, vamos esperar que os requerimentos surjam e o processo está a andar e vai seguir o seu curso normal até a fase de julgamento. Até aqui ainda coloca-se a legitimidade, digamos, do seu procurador que assina um mandado de detenção. Portanto, nós já fizemos uns pronunciamentos públicos relativamente à questão da legitimidade ou não legitimidade do mandato de detenção assinado pelo digno magistrado do Ministério Público, porquanto o digno magistrado que assinou o mandato de detenção tinha sido exonerado no pretérito dia 17 de dezembro do ano passado. Nesta mesma circular, a circular 11/2019, também traz um outro comunicado que o processo de exoneração e nomeação terá um período para ser implementado, e esse período vai até dia 1 de fevereiro, portanto cai por terra qualquer tese que venha levantar a legitimidade ou não da assinatura do mandato de detenção. Ou seja, melhor dizendo, o mandato de detenção cumpriu os requisitos normais e cumpriu com aquilo que é o comunicado que a PGR faz. Muito obrigado, o jurista José Ramon. A questão é que Carlos Alberto Guardado foi conduzido para a penitenciária do Cavaco, a medida mais gravosa, depois de 2 dias de interrogatório dos 4 crimes de que é acusado. Boa noite. Salesiano Pereira, boa noite. E nós vamos olhar agora para o preço do barril de petróleo Brent. Registou uma abertura em alta escala esta terça-feira nos principais mercados internacionais, atingindo uma cotação perto dos $65. O ouro negro, que serve de referência às exportações nacionais, foi vendido a $64,81, com ganhos de 66 cêntimos, equivalente à ordem de 1% em comparação à última segunda-feira.
intervalo. Voltamos já. Aventurava-se a chegar tão alto, se ninguém o segurasse, resistia a todas as tempestades, se não se sentisse amparado, ia tão longe, se não tivesse uma boa companhia. Sentia a mesma energia, se ninguém cuidasse de si. Fazia-se ao mar, se não se sentisse seguro em terra. Estaria tão tranquilo, se não conseguisse eliminar os riscos que todos corremos. Estaria tão seguro de si se o BIC Seguros não o protegesse. Porque o seu mundo merece a nossa proteção. BIC Seguros, seguramente juntos. O país poderá, a partir deste ano, adotar um novo modelo de carta de condução e efetivar o projeto do documento único do veículo automóvel. Em relação à carta de condução, o Comandante-Geral da Polícia Nacional justificou que o documento precisa de ser alinhado às normas da SADC. Há já algum tempo que as autoridades perspectivam a alteração do modelo atual da carta de condução e a adoção do documento único do veículo automóvel. De acordo com o Comandante-Geral da Polícia Nacional, 2020 deverá ser o ano da materialização destas operações. A nossa carta tem que estar alinhada aos padrões da SADC. Temos uma carta desajustada à evolução, ao modernismo. Vamos também lutar para que se implemente o projeto do documento único de veículo automóvel para acabarmos com esta dispersão de documentos que muitas vezes nos dificultam muito o controle e mesmo a transportação desses documentos. São tantos documentos que às vezes nem temos carteira suficiente para colocá-los. Em relação à carta de condução, existe já um trabalho avançado. A alteração, como sabem, não vai ser brusca. Portanto, a troca de carta, quando isto ocorrer, não se vai trocar aquela carta que estiver em vigor, naturalmente. Portanto, eu penso que o que vai ocorrer é como se fosse um bilhete, né? A pessoa vai trocando quando ela estiver no limite da sua caducidade. Portanto, isto é que estamos a pensar e penso que, salvo se o entendimento vier a ser outro. Mas estou em crer que a troca vai ser nestes níveis. Portanto, o objetivo principal é fazer com que Angola, sendo membro da SADC, então a sua carta de condução esteja aliada aos países aqui da região. Quanto ao documento único do veículo, vários levantamentos foram já feitos. Moçambique, África do Sul e Suazilândia poderão servir de modelo para Angola. É um documento único que vai ser colocado no vidro e os órgãos de fiscalização, com base no instrumento, portanto, a ser adquirido, podem visualizar. E até mesmo da multa também. Quem tiver multa pode-se verificar aí naquela barra, acho que é o código de barra, esse é o termo mais correto. Portanto, tudo isso visa simplificar e também harmonizar, porque Angola faz parte desses países, então não pode estar distante do que são os padrões, sobretudo aqui da região. O horizonte que nós queremos é que, pelo menos este ano, como estamos no início, tudo façamos, porque ainda, para além da aprovação aqui, tem que ser remetido também ao Conselho de Ministros para que seja aprovado pelo decreto presidencial. Estes assuntos foram discutidos durante a primeira sessão extraordinária da Comissão Executiva do Conselho Nacional de Viação e Ordenamento do Trânsito. Mais de 2.000 pessoas morreram em todo o país durante o ano 2019, vítimas de acidentes de aviação. Segundo o Comandante-Geral da Polícia Nacional, os números continuam a ser preocupantes e exigem a revisão da Política Nacional de Prevenção Rodoviária.
Os acidentes de viação continuam a perseguir a malária no topo da liderança das principais causas de mortalidade no país. Os esforços das autoridades permitiram uma ligeira redução dos números, mas ainda insignificante. Isto segundo o comandante-geral da Polícia Nacional. Só em termos comparativos, nós, o ano passado, 2019, tivemos 10.710 acidentes. Tivemos uma redução de 228. Tivemos 2.327 mortos. Tivemos uma redução de 100 mortos. Tivemos 11.768 feridos. Tivemos uma redução de 22 feridos. Portanto, são números ainda bastante insignificantes para nos alegrarmos. Paulo de Almeida quer um cenário diferente neste ano de 2020 e chama mesmo a atenção para a necessidade urgente da revisão da Política Nacional de Prevenção Rodoviária. Temos que dar passos. Estamos a ser bastante teóricos, estamos a ser bastante estudiosos, estudamos tanto, consultamos tanto, viajamos tanto, mas a materialização quase que não se vê. De modos que vamos ter que rever as nossas políticas. O também coordenador do Conselho Nacional de Viação e Ordenamento do Trânsito não deixou de parte a questão que se prende com a qualidade das estradas do país. Temos que também talvez influenciar e mesmo revermos a política da conservação, manutenção e mesmo feitura das nossas estradas. Temos que deixar de construir caminhos para construir estradas largas, estradas que deem maior estabilidade, segurança e com a sinalização competente e adequada. Nesta terça-feira, a Comissão Executiva do Conselho Nacional de Viação e Ordenamento do Trânsito esteve reunida na sua primeira sessão extraordinária para discutir aspectos como a caracterização da sinistralidade rodoviária, políticas de prevenção e segurança e a sua integração regional. Esta reunião extraordinária do Conselho Nacional de Viação e Ordenamento do Trânsito serve de antecâmara à Conferência Mundial de Ministros, agendada para o mês de fevereiro em Estocolmo, onde Angola deverá apresentar a sua contribuição com vista à redução do impacto do fenómeno da sinistralidade rodoviária, que é já uma das principais causas de mortalidade a nível do mundo. As imagens são de Lionel de Andrade, António Filipe, à TV Zimbo, em Luanda. O concurso público para a contratação de 58 empresas encarregues pelos centros de inspeção de viaturas em todo o país, lançado em julho do ano passado, não teve adesão. Segundo o diretor da Direção Nacional de Aviação e Trânsito, a fraca adesão das empresas está relacionada à necessidade da revisão da tarifa de preços estipulada pelo Decreto 167/10. O mau estado técnico de algumas viaturas tem sido apontado como estando na base dos muitos acidentes de viação que ocorrem no país. Vamos insistir e ver se concretizarmos a questão da inspeção das viaturas. Notamos que muitas das viaturas que circulam na nossa praça, na nossa rodovia, estão em mau estado técnico. Em 2010, foi zerado o Decreto 167/10, que orienta a contratação de empresas privadas para a instalação dos centros de inspeção de viaturas. Mas, somente em julho do ano passado, foi lançado o concurso público, que previa até outubro do mesmo ano
a contratação de 58 empresas. Dos 67 cadernos, portanto, de encargos vendidos, nós só tivemos apenas 2 empresas que apresentaram as suas candidaturas. Então analisamos as razões da não adesão e as razões tiveram lugar tanto no tarifário. Tanto o tarifário que foi colocado ali, tanto não motivou os concorrentes. Bom, vale lembrar de que este decreto 167/10, como muito bem disse, /10, é de 2010. De 2010 para cá, portanto, houve uma valoração muito grande. Só para dar um exemplo, uma inspeção de um veículo ligeiro estava aí a 2.780, salvo erro. A reinspeção estava aí a 1.000 kwanzas. O investimento mínimo é muito grande. O investimento ronda aí no mínimo $600 mil. Por esta razão, está-se a trabalhar já na atualização das modalidades e do tarifário para que o projeto avance com os serviços devidamente terceirizados. E vão recuar? Portanto, vamos recuar. Já ontem mesmo esteve reunido aqui a comissão, revimos o tarifário, vamos apresentar essa proposta para que também possamos encontrar valores adequados, que possam também, de facto, motivar os concorrentes, porque é isso que nós queremos. A ideia é mesmo terciarizar esses serviços como está nos outros países. Portanto, este é o caminho. Portanto, a Direção Nacional vai estar apenas aqui a supervisionar, a monitorar, a fiscalizar, mas que esses serviços devem ser, no entanto, terciarizados. Espera-se pela conclusão de todo este processo ainda este ano. Dezenas de utentes reclamam da morosidade no tratamento de documentos na 7ª Conservatória no Distrito Urbano da Samba, em Luanda. Por outro lado, os funcionários daquele estabelecimento reclamam também das más condições de trabalho. Segundo contam, a Conservatória registra constantes cortes de energia elétrica e um fraco saneamento básico. É aqui onde dezenas de cidadãos se acomodam quando já não encontram espaço no interior da 7ª Conservatória, no Distrito Urbano da Samba. Homens, mulheres e crianças suportam um sol abrasador, num local onde a sombra parece ter preço caro. Descalços e às vezes com fome, suportam tudo, na esperança de conseguirem tratar documentos como bilhete de identidade e assento de nascimento, só para citar alguns. Cheguei aqui 5h50 e vim tratar assento para mim e para o meu irmão. Já estou aqui desde a semana passada. Nas últimas vezes, por que é que não conseguiu tratar? Estava muito cheio e era uma confusão enorme. Vim tratar o assento de nascimento para o enfeite de casamento e estou a ver que aqui há muita dificuldade para o poder fazer. Pelo menos eu cheguei aqui quando eram 4 da manhã. E 4 da manhã já tinha encontrado 10 pessoas aqui no local. Está sendo muito difícil, porque já cheguei aqui na quarta-feira, me mandaram voltar, quinta-feira de novo, estou aqui novamente hoje, segunda-feira. Estes utentes são obrigados a esperar aqui e quando as chamadas, arriscam-se na pista ao tentar fazer a travessia. As pessoas acabam por sair daqui a correr para o outro lado e às vezes risco de serem atropeladas. É tudo negativo. Eu não esperava que fosse assim. No interior da instituição há quase sempre um alvoroço. Aqui as impressoras não funcionam. Os ar-condicionados precisam de manutenção. A energia elétrica tem tido cortes frequentes. O estabelecimento está em condições precárias já faz um ano. Estamos praticamente no corredor principal que dá acesso ao arquivo de identificação desta unidade. Aqui na entrada nós nos deparamos muito rapidamente com esta casa de banho que foi construída para servir o público, mas infelizmente ela se encontra nestas condições, está inutilizável. Aqui também há um esgoto e este esgoto foi aberto para que fossem iniciados os trabalhos de saneamento, mas infelizmente é nestas condições que o esgoto ficou. Aqui, ainda abaixo, há aqui estas cadeiras que praticamente não são consertadas, não são trocadas. Esta sala de arquivo e digitalização também está
Os funcionários aqui enfrentam um grave e grande problema. Trabalham em condições péssimas. Nesta altura não há energia elétrica. Aqui está extremamente quente, que o ambiente não é favorável para que se trabalhe. Praticamente é recorrendo a lanternas como esta que os funcionários aqui desta conservatória procuram, não é, fazer o seu trabalho diariamente. E segundo relatos, quando chove, o problema torna-se ainda pior. Aqui entra água. A nossa equipa de reportagem contactou a responsável da 7ª Conservatória, mas esta alegou que não tinha autorização para falar sobre o assunto. A imagem real da 7ª Conservatória a levar-nos ao intervalo. Nós voltamos já já. A minha vida é muito intensa. Entre espetáculos e viagens, há algo fundamental para mim, a minha saúde. Por isso, conto com o Plano Platinum mais VIP em Portugal. Com o Plano Platinum mais VIP, terá descontos de até 70% em serviços de saúde e bem-estar. Ligue já! 923 16 71 00. E se vai viajar, este plano dá-lhe acesso a descontos em hotéis e restaurantes em Portugal até 70%. Transporte grátis para o aeroporto de Luanda e acesso à sala VIP. Perceba agora porque levo sempre comigo o plano Platinum mais VIP. Faça como eu, ligue 923 16 71 00. Nem vai acreditar. Tudo isso pago em kwanzas com descontos em euros. E as surpresas não param por aqui. Na adesão do plano Platinum mais VIP, terá como oferta o plano Mais Angola, para quando estiver em Angola. Com o plano Mais Angola terá descontos em clínicas, dentistas e farmácias em Angola. Assim estou sempre protegido. Não perca tempo, ligue já, 923 71 00. Com estes dois planos aqui, a doença não me toca. Juntos fazemos um futuro melhor. Complexo Escolar Privado 7 Montes de Israel 1 e 2. O nosso complexo tem ao seu dispor um ensino de qualidade desde o ensino primário, primeiro ciclo, segundo ciclo e médio técnico. Temos ensino de qualidade, boas instalações e condições adequadas para o seu filho. Estão abertas as matrículas e confirmações para o ano letivo 2020. Estamos localizados em Viana, no Calemba 2, bairro da Farmácia, rua direita da Praça do Engondeiro. E CAOP B, divisão com Cacoaco, junto ao depósito de medicamentos Viana. Casa Japão Internacional, a maior casa de música em Angola. Venda de instrumentos e assistência técnica. Temos tudo para a sua banda musical. Orquestra, escola de música, estúdio de gravação e rádio. Visite-nos. Estamos na rua de Olinda Rodrigues, bairro Neves Bendinha, em Luanda. E para esta quadra festiva, temos preços especiais. Estamos à sua espera. Casa Japão Internacional, a maior casa de música em Angola. CISA, Colégio Internacional. A nossa instituição aplica a última geração tecnológica de educação que ajuda a ultrapassar limitações enfrentadas numa sala de aula tradicional. É a primeira escola internacional em Angola sem livros e segue o currículo IB International Baccalaureate. E por opção, oferecemos idiomas adicionais e atividades extracurriculares. Estamos localizados no bairro Chimbicado, distrito da Camama. CISA, ensino com excelência e garantia da nova geração. Hoje, no programa de maior credibilidade da televisão angolana, a Agenda do Estado para 2020. Em estúdio, Pedro Godinho, especialista em petróleo e gás. Matias Pires, professor de Relações Internacionais. Sebastião 25, jurista. E Carlos Rosado de Carvalho, jornalista e economista. Na mesa, o Não Há Assunto Proibido. A Agenda do Estado para 2020. No debate livre, com moderação de Amílcar Xavier. Hoje, às 21 horas, aqui na Zimbo, a número 1. Zimbo
Os restos mortais do jornalista Alberto de Souza foram hoje a enterrar no Campo Santo da Santana. Falecido na passada sexta-feira, Alberto de Souza ocupou várias funções de destaque na redação de jornalismo da Rádio Nacional de Angola. O ministro da Comunicação Social, Nuno Caldas Albino, rendeu homenagem ao antigo diretor-geral da Rádio Nacional de Angola. Quadro sénior da Rádio Nacional de Angola, Alberto de Souza, faleceu no passado dia 10, vítima de doença prolongada. O malogrado é recordado pelos amigos e colegas como profissional exemplar e homem de trato fácil. O coletivo de trabalhadores da Rádio Nacional de Angola de Cabinda ao Cunene ressente-se profundamente da morte de Alberto de Souza. Uma morte que move muito mais a emoção dos veteranos da Rádio Nacional de Angola, aqueles que iniciaram o percurso com o nosso Beto Jime. Uma caminhada complexa que exigiu profissionalismo, partilha e alguma cumplicidade. Beto Jime, durante a sua vivência, teve várias facetas, porém, é no jornalismo e apenas com 22 anos de idade que começa a sua longa, notável carreira, que o levou a atingir patamares altos. Era um homem que influenciou muito da nossa geração pelo exemplo. Era um repórter que fazia o seu trabalho pelo exemplo, ensinava pelo exemplo. Uma pessoa com uma paciência de ensinar, de instruir, de dar conselhos, não só para a vida, mas também daquilo que era a tarefa e a responsabilidade profissional. O Sindicato de Jornalistas lamenta o passamento físico. Teixeira Cândido, o secretário do sindicato, diz que a classe fica mais pobre. A classe perde um profissional, uma pessoa experimentada, numa altura em que reclamamos muito da ausência de prática, da ausência de pessoas que possam instruir. Quando perdemos um profissional desta envergadura, obviamente que é uma razão para ficarmos não só tristes, mas para nos sentirmos órfãos. Alberto de Souza nasceu a 11 de abril de 1957, ingressou nos quadros da Rádio Nacional de Angola a 2 de janeiro de 1979, tendo-se destacado como repórter presidencial. Exerceu as funções de diretor de informação, diretor-geral da Rádio Nacional de Angola. Em 2012 foi nomeado adido de imprensa da Embaixada de Angola no Reino da Bélgica, sem, no entanto, nunca ter exercido as funções. Alberto de Souza, jornalista com passagem pelo futebol profissional, deixou legado no jornalismo radiofónico. As suas qualidades profissionais e humanas foram destacadas por companheiros de trabalho. Nasceu aos 11 de... Alberto de Souza, Mambeto, Beto Jime, 3 dimensões de um homem marcado e que marcou o jornalismo, o futebol e a política. Daí a presença na hora da despedida da sua passagem pelo nosso convívio de gente que com ele caminhou na rádio, nos campos do futebol e na militância política. Sobretudo quando é o Beto Souza, uma pessoa que nós abraçamos na rádio em 1979, quando ele chega à rádio nós já tínhamos cerca de 3 anos de rádio, então formamos uma grande equipa. Ao longo destes anos todos, nós fomos os nomeados, a equipe principal de coberturas presidenciais da Rádio Nacional de Angola. Eu e o Beto Souza partilhamos todo esse país e não só, fazendo todas as coberturas jornalísticas, radiofónicas, das atividades presidenciais. Sobretudo, eu já vinha do presidente Neto e depois ingressei com o presidente Zé Eduardo Santos. Então fizemos a maior equipa que a rádio teve até 2002. Ao longo dessa vida, como amigos, colegas, como profissionais, que partilhamos muitos momentos, bons, maus, alguns, mas sobretudo por ter o prazer de desfrutar a companhia de um irmão, como foi o Alberto Souza. O diretor Alberto Souza foi um mestre para todos nós.
Alberto de Souza ajudou a preparar-nos como profissionais e como homens. Muito do edifício, muito da construção que é hoje a Rádio Nacional de Angola tem as impressões digitais de Alberto de Souza, que seguramente deixam um legado para todos os jovens jornalistas, para todos os jovens trabalhadores da Rádio Nacional de Angola, que deverão de compreender que na vida há valores que são inalienáveis e um deles é a verticalidade. Alberto Souza combateu o bom combate, cumpriu a sua missão, exerceu com dedicação e zelo a sua profissão na Rádio Nacional de Angola, onde exerceu várias funções. Foi dos primeiros repórteres de referência que nós tivemos a acompanhar sobretudo as atividades políticas e sociais naquela altura. Foi chefe da redação central, foi diretor de informação, chegou a diretor-geral, portanto é um profissional de referência. Profissional que fez do jornalismo o seu sacerdócio. Alberto de Souza fez tudo na redação de jornalismo da maior rádio pública de Angola. Legado no futebol, legado no jornalismo, realmente é uma grande perda. Tempo agora para mais uma breve pausa e já voltamos. Simbo Declaramos paz na estrada, juntos nessa caminhada, uma vida para viver. Anseio da pátria amada, declaramos paz na estrada. Acelere no trabalho para vencer. Este é o caminho. Na picada ou no asfalto, avance, mas devagarinho. Eu, Dina Simão, declaro paz na estrada. O segredo está nas mãos de quem o faz. Somos uma empresa angolana feita com os padrões de excelência mundial. Faça sua encomenda e descubra você mesmo o segredo de tanto sabor. Com sabor, doces e salgados mais saborosos não há. Ulala! O seu futuro começa com professores capacitados. Começa em laboratórios muito bem equipados. Em amplas salas de aula, nas atividades de pesquisa, no aprendizado com experiência prática. O seu futuro começa aqui no ISP Quilamba. Venha conhecer o ISP Quilamba e comece já a imaginar um amanhã melhor. Estamos na centralidade do Quilamba, ao lado do Colégio Primazia. Ligue já 941-393-222 e agende uma visita. O shopping da minha vida tem marcas exclusivas para oferecer, tem conforto e diversão com amor para mim. O shopping que me dá emoção e me faz feliz. As minhas compras são, no Talatona Shopping, no Talatona Shopping. Tem cultura, tem serviços, tem. No Talatona Shopping, no Talatona Shopping. O shopping da minha vida é, o shopping da minha vida é, o shopping da minha vida é. Talatona Shopping, o amor da nossa vida. O shopping da minha vida é. Simbo Estamos de volta e com o desporto, com o aproximar do início da segunda volta do Girabola. Algumas equipas viram os impedimentos levantados junto à FAF e outras continuam sem poder inscrever novos jogadores, como é o caso do grupo desportivo Interclube. Asa e Cabos Corpo do Palanque continuam com vários pendentes ao nível do Conselho de Disciplina da Federação Angolana de Futebol. As duas agremiações não podem inscrever jogadores para esta temporada. Em melhor situação estão o Sagrada Esperança da Lunda Norte e o Futebol Clube Bravos do Maqui. O Bravos do Maqui, neste momento, tem a sua situação estável, regularizada, ou seja, não tem nenhuma situação que impenda sobre o Bravos do Maqui, porque até este momento temos prova de estar a cumprir tudo quanto se obrigou. O Interclube está a fazer um trabalho de auscultação do que foi acontecendo nos últimos tempos,
porque também dizem não compreender bem o que terá ocorrido para que lhes levasse à situação em que se encontram. Acredito que nos próximos dias tenhamos alguma novidade. O Sagrada Esperança corrigiu, fez prova de liquidação, isso fez com que levantássemos 2 impedimentos a que estava sancionado, e o ASAM continua na mesma situação. O Cabos Corpo continua na mesma situação. Qual é a situação do ASA e do Cabos Corpo? Têm vários impedimentos por incumprimentos contratuais com vários atletas e colaboradores. E para além daqueles que já foram publicados, ainda há alguns por serem publicados a qualquer momento. Ao longo da semana, o Conselho de Disciplina vai voltar a se pronunciar sobre os casos pendentes de clubes com incumprimentos contratuais com jogadores, treinadores e ex-colaboradores. O presidente da República, João Lourenço, chegou na tarde de hoje à cidade de Maputo para assistir à cerimónia de investidura do chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, que acontece já amanhã. Com esta informação, nós ficamos por aqui. Você já sabe que pode continuar a enviar-nos ideias de reportagens. Utilize para isso o correio eletrónico alerta@tvzimbo.com. Faça um retrato do seu bairro, escreva a sua história e envie para nós. Foi um prazer falar para si. A agenda do Estado para 2020 estará em debate logo depois deste jornal, com a moderação do jornalista Amílcar Xavier. Boa noite. Continue connosco. Até amanhã.